Lucas 18, versículo 18 também, diz assim, se você achou, diga eu achei. Vamos lá então. Vê se diz assim na tua Bíblia também o seguinte. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele disse: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Só até aí. Toda atenção à palavra do Senhor, a partir de agora, de muita importância. Nós lemos aí Lucas 18, a partir do versículo 38, ou melhor dizendo, do 18 ao 30. E mesmo que você não conheça ou não tenha lido essa história nenhuma vez, é uma historinha, né, que aconteceu de verdade, não é uma parábola. E é uma história de fácil interpretação, acredito eu. Você vê aí Jesus se encontrando com um jovem. Na minha Bíblia, né, o subtítulo antes do versículo 18 está ali em negrito: o jovem rico. E é justamente isso que acontece. Claro que o principal, né, personagem dessa história é o próprio Jesus. Mas a gente vê aí esse jovem rico como um coadjuvante ali, um personagem muito importante nessa história. E Jesus se encontra, de repente, com esse jovem rico. E a gente percebe que, claro, talvez por ser rico, ele não passa aí por carências físicas, ele não tem carências financeiras. Quando eu digo carências físicas e financeiras, são aquelas carências que a gente consegue detectar com os olhos humanos. Então, provavelmente, se eu e você olhássemos para esse jovem rico no dia de hoje, a gente diria: esse camarada está bem, ele está tranquilo, né? Talvez não tenha muitas carências físicas e muito menos financeiras. E talvez eu acredito que seja isso que as pessoas detectavam quando olhavam para esse jovem aí há tantos anos atrás, em Lucas capítulo 18. E nesse encontro do jovem rico com Jesus, é o jovem quem começa o diálogo. Ele pergunta para Jesus: Mestre, olha, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Que atitudes que eu tenho que tomar para entrar no paraíso? O que eu tenho que fazer? E aí diz a Bíblia que Jesus para e começa a responder, né? A princípio não, depois ele responde efetivamente. Ele começa respondendo com uma pergunta. Jesus diz: olha, você conhece os mandamentos? E Jesus, claro, está falando daqueles mesmos mandamentos do livro de Êxodo, né? Capítulo 20, que a gente conhece talvez quase que de cor, os mandamentos de Moisés, né? Que Moisés recebeu do próprio Deus. E vem Jesus e pergunta: você conhece os mandamentos? Não conhece? Você percebe que Jesus ainda não está respondendo à pergunta do jovem. E aí Jesus começa a citar os mandamentos, né? Ele começa a falar daqueles mesmos mandamentos lá de Êxodo, mas em nenhum momento ele diz que só pelo fato de qualquer pessoa cumprir os mandamentos já entraria no reino dos céus. Ele não fala em nenhum momento isso. E eu tenho a impressão que o jovem interrompe Jesus, porque você percebe que Jesus, dos 10 mandamentos, ele cita apenas 5.
Não porque há 5 mais importantes do que outros 5. Não, eu acredito que nesse momento o jovem já sabia o que Jesus iria citar, os outros 5 mandamentos, e ele interrompe Jesus no meio dos mandamentos, como se dissesse: não, Jesus, eu conheço os mandamentos, você não precisa falar todos para mim. E tem mais, eu não só conheço os mandamentos, mas eu pratico. Então, por conta disso, imagino eu que passou na mente do jovem rico, já estou dentro do céu. Só não precisa nem me citar mais nada. Eu cumpro os mandamentos desde cedo, desde sempre, conheço. Então, acho até que o Senhor já respondeu minha pergunta, Jesus. Analisando a minha vida, então eu estou aprovado. Só que o texto não termina aí. Só que para a decepção do jovem, Jesus diz: calma aí, você não esperou eu terminar a frase? Eu estava citando só os 5 mandamentos, você me interrompeu, já tirando conclusões aí erradas. Calma, você não esperou eu terminar a frase. Se você já fez tudo, ou se você já faz tudo isso, então você vai fazer só mais uma coisinha. Você já pratica os 10 mandamentos? Pratico, desde sempre, Jesus. Então você vai fazer só mais uma coisinha, diz Jesus. Olha, você é rico, né? Sou. Então você pega tudo que você tem, de riquezas materiais, você vai vender e vai distribuir aos pobres. Aí depois que você distribuir, depois que você ajudar muitos pobres e muitos necessitados, com todos os bens e riquezas que você tem, faça o seguinte, aí você volta e me segue. Aí sim, Jesus diz, né? Você terá um lugar no céu. E a partir desse texto, Jesus começa a nos ensinar pelo menos 2 verdades. E a primeira verdade, está entendendo até aqui? Diga amém. Amém. Primeira verdade é que a eternidade é real. Porque por mais que esse jovem rico tinha aí, né, uma deturpação na sua visão espiritual, ele entendia, e ele sabia, e ele cria na eternidade. Ele sabia que a eternidade é real, senão não teria perguntado nada disso para Jesus. Quero que você vire para o teu irmão e diga assim para ele: a eternidade é real, irmão. Fala assim para ele: mesmo que muitas pessoas não acreditem nos dias de hoje, que bom que você crê. Que bom que eu creio. Que a eternidade é real. Fala assim para ele: você acredita nisso, irmão? A eternidade é real. Com a pergunta do jovem, ele está afirmando: olha, o céu existe. Não sei o que vai acontecer no futuro, eu estou levando a minha vida aqui tranquilo, mas uma coisa eu sei, que o céu existe. E mais, ele está afirmando com essa questão também, que o céu existe, e ainda completa a questão nos mostrando que uns estarão do lado de dentro e outros estarão ou ficarão do lado de fora. Pastor, isso é óbvio. Pois é, irmão. É óbvio, mas é uma questão tão importante para a nossa vida. Porque respondendo essa questão individualmente, a gente vai estar também sabendo no dia de hoje se a eternidade sendo real, se a gente vai estar dentro do reino dos céus ou fora dos céus na eternidade. Porque é isso que esse jovem está dizendo. O céu existe, a eternidade é real. E ele pergunta: olha, o que eu faço para estar dentro? Então logo haverá aqueles que estarão dentro e os que estarão ou ficarão do lado de fora. Jesus falou a respeito disso, inclusive no Sermão da Montanha. E no fundo você percebe que o rapaz até tem consciência de que ele ainda está do lado de fora. Porque perceba a questão e a pergunta dele: como é que eu faço para entrar, Jesus? Então não sei se ele queria fazer uma média com Jesus, né? Dali, sei lá, se passar como humilde, coisa que talvez ele não era, mas ele diz, não sei se da boca para fora ou com sinceridade, ele diz: olha, eu ainda estou do lado de fora, o que eu faço para entrar? E é claro que essa é uma verdade tão básica e simples para muitos de nós. É claro que essa é uma realidade e é uma verdade para a nossa vida,
Só que, irmão, quando a gente olha à nossa volta, a gente percebe que a gente vive num mundo extremamente materialista. Onde você ouve falar de céu, a não ser na igreja? A gente vive num mundo materialista, a gente percebe também que crer no que é espiritual está cada vez mais difícil por aí. Talvez em céu, até algumas pessoas acreditem aí fora, né? A gente ouve falar de céu na igreja, mas de vez em quando a gente ouve falar de céu também no cemitério, né? Quero, pastor, bate na madeira. Não, a gente ouve falar, né? A gente vai, algum ente querido morre, né? Algum conhecido nosso morre, e em algum velório por aí, a gente percebe que as pessoas de vez em quando se lembram do céu, porque a gente ouve a célebre frase, né? Olha, esse partiu dessa para melhor. Olha, esse aí foi para o andar de cima. Está num lugar melhor do que a gente. Então aí você percebe que de vez em quando as pessoas se lembram do céu, né? Porque no céu não é tão difícil acreditar assim. Agora, tenta falar de inferno. Já que a gente está falando de coisas espirituais, né? De céu, a gente percebe que muita gente não tem um problema em acreditar. Agora, fala de inferno para ver quem acredita hoje no mundo. Às vezes até mesmo no meio do povo de Deus, a gente fala de bênção e todo mundo crê. Todo mundo acredita. E não é para crer? Não, é para crer sim, é verdade. Mas em maldição já é mais difícil acreditar, né? Inferno, diabo, maldição, é invenção da Bíblia. Mas em anjo, também ninguém tem problema de acreditar, né? Por aí. Jesus poderia ter dito, faz o seguinte, não se preocupa não. Está aqui os mandamentos, você conhece muito bem. Você está praticando? Tô. Então, beleza. Vai curtir a vida. Né? Só os mandamentos já tá tranquilo. Né? Você ainda cumpre os mandamentos, tem gente que nem isso faz, então vamos nos dar por satisfeito. Né? Cumpra os mandamentos, vai curtir a sua vida com o dinheiro que você tem. Mas Jesus não negocia o que é espiritual. Jesus não negocia a Bíblia, que é a palavra de Deus. Não negocia as Escrituras. Ele cita os mandamentos. Imagino que o jovem já começa a abrir o sorriso, né? Eu imagino que o jovem já começa a pensar, beleza, estou dentro, já vou até preparar a churrascada, vou me preparar lá com os meus amigos, vou celebrar, vou fazer a festa, né? Vou chamar os meus conhecidos para curtir um sertanejo universitário no meio da churrascada, porque estou dentro. Quando de repente Jesus diz, não, peraí, não compra carne ainda, não chama a bandinha ainda, antes de comemorar, faz uma coisinha só a mais, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aí no versículo 23, diz claramente que o sorriso do rapaz foi embora, né? Mas ouvindo ele isso, ficou Tite. Ficou magoado. Fiquei triste. Por quê? Porque era muito rico. Versículo 23 de Lucas 18 diz que o sorriso do jovem foi embora. Cancela a carne, paga a churrasqueira, né? Cancela a música, que agora eu fiquei triste. E aí a Bíblia diz por que ele ficou triste e diz mais, diz, olha, ele se retirou porque tinha muitos bens, tinha muita coisa para abrir mão. Mas você percebe que Jesus não está falando de coisas pequenas, ele está falando de coisas muito maiores do que bens materiais, ele está falando de eternidade. E esse rapaz entendia que a eternidade era real, tanto que ele fez esse questionamento para Jesus. Primeira verdade, a eternidade é real. Segunda verdade, para entrar no céu, irmão, o que interessa é onde está o nosso coração. Pergunta para o teu irmão, de levinho,
Irmão, onde está o seu coração? Aparentemente, esse jovem tinha tudo. Aparentemente, ele tinha aí obras, né? Se era casado e tinha filhos, beleza, um bom pai. Na questão de filho, já que ele honrava o seu pai e a sua mãe, então era um bom filho também, né? Cumpria os mandamentos. Mas Jesus faz o teste final. Ô, jovem, só uma questãozinha, onde está o seu coração? E aí vem a questão que alcança a nossa vida no dia de hoje. Todos nós, acredito eu. E a questão é, o que tem de verdade no nosso coração? Eu acredito que a questão principal para nós, para quem é cristão ou não, para quem está visitando a igreja ou para quem já está aqui há algum tempo, irmão, a questão principal é quem está sentado de verdade no trono da nossa vida. E essa talvez não seja um questionamento, né, tão próprio para se fazer em uma igreja, porque teoricamente, no meio evangélico ou na igreja de Jesus Cristo, Jesus teria que estar sentado no centro do coração de todos. Mas sabe que na maioria das vezes a gente vê mais jovens ricos do que cristãos de verdade, mesmo no meio do povo evangélico? Você sabe que essa questão é pertinente na igreja? O que há de verdade no nosso coração? Quem está sentado no trono do nosso coração? Jesus está dizendo claramente que cumprir os mandamentos sem ter o Criador dos mandamentos no centro da sua vida, irmão, é pura perda de tempo. Não, pastor, é exagero. Irmão, não é. Jesus está falando porque ele falou claramente para esse jovem rico: você cumpre os mandamentos, mas não me segue de coração, então não adianta absolutamente nada. Você vai continuar fora do reino. Logo, eu concluo que cumprir os mandamentos, mas não ter o Criador dos mandamentos no centro do meu coração e da minha vida, não adianta absolutamente nada, é perda de tempo. Mas pastor, eu sou bonzinho. Mas eu não mato. Eu não roubo. Eu não quero mal de ninguém. Pois é, irmão, mas quem é que domina, ou o que domina o seu coração? Eu não estou falando de domingo à noite, estou falando de todo dia. Manhã, tarde, noite, madrugadas, quem domina o nosso coração de verdade? Se fosse para exemplificar ou resumir em uma palavra esse texto ou essa pregação, eu resumiria na palavra quase. Quase que o jovem rico conseguiu. Quase que ele ouviu o que ele queria. Quase que ele entrou no reino. Quase que ele foi salvo. Quase esse jovem entrou no céu. Pelo menos se ele não mudou de vida depois daí. Esse jovem era um homem quase salvo. E irmão, uma pessoa quase salva é um total perdido. Na verdade, um quase salvo é um total perdido. Pastor, que exagero de novo, irmão, não é exagero. Porque tem coisas que a gente quase faz na vida que não adianta nada. Você vai viajar. O ônibus sai às 10 horas, em ponto. Você chega na rodoviária 10:05. Você quase pegou o ônibus. Me diga você, adiantou alguma coisa? Não adiantou. Porque você perdeu. Perdeu o ônibus, perdeu o dinheiro da passagem, já era. O quase não adiantou nada. Você joga na Mega Sena toda semana. Senão que você é crente. Né? Mas tem gente que joga na Mega Sena toda semana, aí o cara joga toda semana e toda semana ele quase ganhei. Perdeu. Quem quase ganhou, perdeu do mesmo jeito.
Em questões simples, o quase não gera tanto problema. Mas, pastor, isso é banal, isso não tem problema. É verdade. Em situações cotidianas, assim, do nosso dia a dia, que não saem fora da palavra de Deus, em questões simples, o quase não gera tanto prejuízo. Afinal, se você perder o ônibus das 10, não sei, depois, meia hora depois tem outro. Ou uma hora depois, talvez, um pouquinho mais, um pouquinho menos, alguns minutos depois, tem outro ônibus. Mas há questões na vida que o quase gera situações irreparáveis na nossa vida. Não é como perder um ônibus. Perdeu o ônibus, daqui a pouquinho tem outro. Mas há situações na nossa vida que o quase gera situações irreparáveis. Em uma cirurgia, por exemplo, do coração. Olha, temos que fazer uma cirurgia muito séria. Tem coisa entupida, artéria, a aorta também tem que dar um jeito. Olha, a única saída é operar, senão não dá para viver assim. E aí a pessoa entra no centro cirúrgico, E aí, claro, é demorado essas cirurgias do coração, principalmente, demora horas. Só que se o médico sair do centro cirúrgico, chamar a família e disser, olha, nós quase conseguimos. Isso vai gerar uma situação irreparável na vida da família e na vida daquela pessoa que foi operada também. O fato de quase ter conseguido, de verdade, no final das contas, não adiantou. Por quê? Simples, irmão. Porque em questões de vida e morte, aqui que eu queria chegar. Em questões de vida e morte, o quase não resolve. Assim como em uma cirurgia do coração, nas questões espirituais, nas questões de vida e morte, nas questões de eternidade, irmão, o quase não resolve absolutamente nada. Quando o assunto é salvação da alma, o quase não resolve. Ou você está dentro ou fora do reino, não tem meio termo, irmão. Por isso que em outra ocasião, Jesus disse, olha, o reino de Deus é assim, companheiro. Ou você está comigo, ou você está contra mim. Jesus nunca ficou em cima do muro. E eu já disse aqui outras vezes que quem fica em cima do muro já escolheu o lado que quer ficar. E não é o lado de Deus. Porque vem Jesus e diz, olha, nessas questões de reino, não dá para ficar em cima do muro. Ou você está comigo ou você está contra mim. Quem não ajunta, espalha, disse Jesus. Na questão de vida com Deus, irmão, não tem essa de simpatizante. Ou a gente é ou a gente não é. Em outro texto da palavra de Deus, diz, no livro de Apocalipse, companheiro, sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. E aí, irmão? É sim, sim ou não, não? O que interessa, no final das contas, é quem domina de verdade o nosso coração. Mas espera aí, por que esse jovem quase entrou no reino? Por que ele quase foi salvo? Se quer continuar, diga amém. Amém. Primeiro motivo. Porque esse jovem quase entrou no reino de Deus. Em primeiro lugar, porque ele amou mais as coisas do que o reino. Não sei se eu já citei aqui alguma vez esse versículo, mas vou falar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esse jovem conhecia muito bem os mandamentos, mas se esqueceu dessa questão, ou desse ensinamento, tão precioso quanto os outros mandamentos. Ele amou as coisas mais do que o reino. É como colocar Deus em segundo plano. Irmão, vou dizer de novo o que eu já disse aqui outras vezes, Deus não aceita na nossa vida nada menos do que tudo. Diga isso para o teu irmão, Deus não aceita na sua vida, irmão? Nada menos do que tudo. Fala assim para ele, ou é tudo ou é tudo. Deus não aceita segundo lugar na tua vida.
Difícil, né? Hoje é o dia dos exageros. O pastor está exagerando de novo. Irmão, não é exagero. Sabe por quê? Porque a gente é assim também. Como assim Deus não aceita segundo lugar na sua vida? Como assim Ele tem que ser tudo? Pois é, irmão, a gente é assim na nossa vida também. Raciocine comigo. Se um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa chegar para você e disser: olha, amor, amorzinho da minha vida, vou te contar um segredo. Mas não fica nervoso não. Pode ficar tranquilo, porque não é nada demais. É uma coisa muito simples. Você é o amor da minha vida. Você vai ser sempre o amor da minha vida. A primeirinha. Mas eu encontrei uma segunda pessoa. Uma segunda namorada. Um segundo namorado, um segundo marido, um segundo esposo, um segundo amor. Mas fica tranquilo, o primeiro lugar é seu. Irmão, fala sério, você ia aceitar isso? Nem eu. Quem ama de verdade, irmão, não aceita essa condição. Mas que de vez em quando tem gente que faz isso com Deus. Não, eu não. Imagina. Sabe que de vez em quando tem gente que faz isso com Deus? Tem gente que divide Deus, por exemplo, com a opinião pública. Você quer continuar? Diga amém. Tem gente que divide Deus com a opinião pública. A pessoa ama Deus, não estou questionando isso. Mas só quem sabe disso, só quem sabe desse amor, são aquelas pessoas que de repente frequentam a mesma igreja que ela. Os amigos não sabem desse seu amor, que é grande. Os colegas da escola não sabem. Os camaradas da faculdade também não sabem desse seu grande amor. As pessoas que trabalham com você, também nem desconfia desse grande amor que você tem. Às vezes, irmão, nem família sabe desse amor que algumas pessoas sentem por Deus. Aí eu pergunto, peraí, que amor é esse então que eu não quero que ninguém saiba? Porque é natural, por exemplo, que quando uma pessoa vai se casar, gente, vou convidar o maior número de pessoas possível, né? Quero que todo mundo saiba do meu amor. Quero que todo mundo saiba que eu estou me casando com a pessoa que eu escolhi, né? Até que a morte nos separe. Então eu quero que todo mundo veja, eu quero que todo mundo participe comigo, eu quero que todo mundo se alegre comigo. Natural, e tem que ser assim mesmo. Mas no que diz respeito à nossa vida com Deus, ao nosso amor a Deus, não. Ninguém pode saber. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O meu amor a Deus é aqui, está firme, eu amo mesmo, mas a opinião pública, por que precisa saber? Irmão, se eu amo de verdade, eu quero mais contar para todo mundo. Agora, a exemplo desse jovem, as pessoas dividem o seu amor a Deus, não somente com a opinião pública, mas divide também o seu amor a Deus com o amor ao dinheiro. Não, pastor, eu também não faço isso. Na verdade, esses que fazem, faltaram hoje. Depois você passa para eles aí a pregação, que está tudo certo. Mas mesmo assim eu vou falar. Tem gente que divide o seu amor a Deus com o amor ao dinheiro. É mais ou menos assim. A pessoa vai à igreja e ela gosta da igreja. Na hora das músicas, bacana. Canto junto, me emociono. É legal cantar, ele adora cantar na igreja porque as músicas são lindas, né? Sente até uns arrepios de vez em quando. Mas quando ele ouve a frase, irmão, esse é o momento que nós iremos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Como dizem por aí, né? Perdeu o cliente. Pronto. Aqui não. Aqui é uma benção. Mas tem lugar que o rosto da pessoa muda, né? Irmão, dízimo e oferta.
Deixa eu ver minha Bíblia aqui. Olha, na Bíblia tem uns mapas aqui no final. Que bacana. Olha, os reinos de Israel e de Judá. Não é comigo. Ou se não, né, de repente deu uma sede. No culto inteiro, mas nessa, não, deu sede. Eu tenho que levantar para beber porque é importante eu beber água. Ou vai no banheiro, ou às vezes até levanta e vai embora. Porque não tem nada mais que me interessa, então eu vou para casa. Por quê? Irmão, simples, porque essa pessoa ama a Deus, mas não ama por inteiro. Porque nem tudo que é dessa pessoa é de Deus. Pastor, você está julgando, irmão? Não, é só uma constatação. Só isso. Na maioria das vezes, a pessoa não ama Deus por inteiro porque nem tudo que é dele é de Deus. E não pense que aqui, por conta disso que eu estou dizendo, alguém vai pedir a chave do seu carro, porque não vai, irmão. Ninguém vai pedir a chave da sua moto. Fica tranquilo. Ninguém vai pedir o documento para você trazer o documento da sua casa própria aqui, para você ofertar para a igreja. Irmão, mesmo que isso seja constante por aí, ninguém vai pedir para você fazer um cheque em branco. Não, ninguém vai fazer, irmão. Mesmo que isso seja natural. Fora da palavra, mas natural por aí. Não estou falando de nada disso. Eu estou falando, irmão, de coração. Estou falando de amor. Eu estou falando de alegria. Porque nós amamos a Deus acima de coisas e pessoas. E quem ama a Deus acima de tudo, como Jesus mesmo disse, olha, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Irmão, essa pessoa não tem problema nenhum com dinheiro. Não tem problema nenhum com dízimo e nem com oferta. Porque ele aprendeu a não ser escravo do dinheiro. E a própria palavra fala a respeito disso. O dinheiro não é o problema é o amor ao dinheiro. Essa é a raiz de todos os males, disse o próprio Jesus. É claro que os críticos de plantão vão sempre achar o contrário. Mas, irmão, essas pessoas não me preocupam. Porque esses só conseguem ver o que os seus olhos podem ver. Quem tem entendimento, entenda. Vêem igreja, mas não enxergam reino. Essa palavra, irmão, é para quem quer servir menos a si, menos aos seus interesses e mais a Deus. Só isso. Simples assim. Essa palavra vem até nós no dia de hoje porque nós não podemos deixar de ser por conta do ter. Lá vem o pastor de novo com esse negócio de ser e ter. Vou falar de novo. Nós não podemos deixar de ser por conta do ter. Simplesmente porque o ter não completa as carências do ser. Esse jovem tinha tudo. No ter, nota 10. No ser, nota 0, média 5, não deu para passar. É por isso que você vê gente que tem quase tudo, mas quando você conversa, percebe que a pessoa é vazia. Por isso que o que eu já disse aqui continua sendo realidade no nosso país. A cada minuto, 10 pessoas tentam tirar a sua própria vida, 3 conseguem, e dessas 10, 9 não tem problema com dinheiro. Fazem parte da classe A, B ou C. Só mostrando que o ter não traz felicidade. Ou pelo menos a real felicidade. Aí você conversa com a pessoa, percebe que ela é vazia. Pessoas estão hoje supervalorizando valores humanos e carnais. Estão desvalorizando dia após dia aquilo que é espiritual e aquilo que vale de verdade na nossa vida. Irmão, mesmo que você não se lembre de nada do que eu disse ou nada do que vai ser dito daqui até o final do culto, irmão, se lembre apenas de uma coisa. Não negocie aquilo que é valor espiritual na sua vida. O que está na Bíblia, o que é a palavra de Deus, o que é valor espiritual para cada um de nós, irmão, isso é inegociável. Não negocie valores espirituais com ninguém. Mas pastor, aí vai ficar difícil porque pessoas vão começar a se afastar de mim. Pois é, irmão, você já me ouviu dizer aqui, vou dizer de novo, esse tipo de afastamento não é afastamento, é livramento de Deus para a sua vida.
Melhor que fiquem poucos comigo ou com você, mas que sejam homens e mulheres espirituais, do que uma multidão que venha corromper a nossa vida espiritual no dia de amanhã. Coloque o que é espiritual em primeiro lugar e aí você vai perceber que você só vai ficar com você homens, mulheres, amigos, irmãos que são também espirituais. Simples assim. Alguém disse uma vez que a maior insanidade que um homem pode cometer é trocar aquilo que ele almejou a vida inteira por aquilo que ele quer por apenas um momento. Como é que é? A maior insanidade do ser humano é trocar aquilo que ele almeja a vida toda por aquilo que ele deseja apenas por um momento. E, irmão, como isso tem acontecido nos dias de hoje, no dia chamado hoje. Gente que perde a vida em troca de uma experiência no aqui e agora. Esse jovem até pensava no céu, ele queria o céu, desde que não lhe custasse mais nada. Desde que ele continuasse fazendo o que ele estava fazendo aqui na terra. Desde que não lhe custasse mais nada. Ele não tinha só problema com dinheiro, mas ele tinha problema com o tempo, na minha opinião. Esse jovem tinha problema com o tempo. Porque quanto mais eu dispenso de tempo para algo, mais eu mostro que esse algo é importante para mim. Minha família é importante. Ok, quanto tempo eu gasto ou invisto na minha família? Os meus amigos verdadeiros são importantes para mim. Quanto tempo você gasta com esses amigos ou com essas amizades verdadeiras? A igreja é importante para mim. Quanto tempo eu gasto com a igreja? O reino de Deus é importante. Quanto tempo eu gasto com o reino? Deus é o mais importante para mim. Quanto tempo eu gasto ou eu ganho com aquilo que é de Deus ou com Deus? E quando eu digo gastar, é gastar porque gosta mesmo, porque quer, por prazer, não por obrigação. Porque Jeremias 29 diz, você vai completar para mim, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes, de que maneira? De todo o vosso coração. Você percebe que Jeremias não fala de coração. Ele fala, companheiro, se for para buscar, se você quer de verdade achar o Senhor, então tem que ser com todo o seu coração. Busca e acha Deus quem gasta seu tempo fazendo isso de coração. Senão, irmão, não funciona. Em segundo lugar, esse jovem quase entrou no reino porque ele buscou uma religiosidade sem vida. Na mente dele estava tudo pronto. Não, a minha religião é assim que ela me disse para fazer, é assim que eu estou fazendo, então está tudo certo. Não estava. Não estava porque ele buscava apenas uma religiosidade sem vida. Ele cumpria todos os mandamentos, talvez porque os seus pais já faziam isso. E aí vem outra questão para nós nessa noite. Por que a gente é cristão? Por que a gente crê na Bíblia como palavra de Deus? Por que a gente vai à igreja? Por que você é cristão? Eu vou além. Por que o católico é católico? Por que o espírita é espírita? Por que o ateu é ateu? Irmão, toda hora a gente se encontra com gente preocupada e todas as religiões se resumem, se for religião ou religiosidade sem vida, se resumem apenas em uma frase ou em uma palavra: fazer. Como fazer? Toda hora a gente se encontra com gente preocupada em como fazer, em como cultuar, em como cantar, em como pregar, em como ser abençoado, em como receber a vitória, em como a porta vai se abrir, como fazer para a porta se abrir, como fazer para eu receber um milagre, como fazer. A gente vê todo mundo, ou muita gente, se preocupando com a prática. Os seus olhos estão só na prática. E onde tem que estar, pastor? Na essência, irmão. Não é mais para fazer então para Deus? Não é para ir na igreja? Não é mais para cantar? Não é para pregar? Não é para fazer mais nada? Irmão. Mas o que eu estou dizendo é que fazer tudo isso, mas sem essência, é nada.
Ia usar outra palavra, mas ia chocar alguns, então não vou falar nada. As pessoas se preocupam com a prática e se esquecem da essência. Mais importante do que como você faz, irmão, é por que você faz. Está entendendo? Diga amém. Amém. Irmão, se não for uma atitude de quebrantamento através do convencimento do Espírito Santo, o que você faz, seja o que for, não se transforma em vida para a sua vida. Pastor, que complicado. Irmão, não é. Eu só estou dizendo que tudo aquilo que a gente faz tem que ser por amor a Deus, mas tem que ser com essência, com o nosso interior, de coração. Porque senão é só prática, sem essência. Senão é só ajuntamento. Senão é só música. Senão é só uma reunião. Sem essência não funciona, irmão. Por que você, como cristão, pratica o que você pratica? Por que você vem no culto? Por que a gente adora? Por que você ora, jejua, dizima, canta, ou exerce um ministério na igreja? Por quê? Irmão, não sei. Mas se você faz porque tem que fazer, talvez seja apenas uma prática religiosa. Aí, vou falar de novo, não funciona. Mas nem oração, pastor? Pois é, irmão. Orar a um Deus, seja ele qual for, 3 vezes ao dia, os religiosos do Oriente Médio também fazem isso. Às 9, ao meio-dia e às 6 da tarde. Todo santo dia. Eles param, se ajoelham aonde estão, param de fazer tudo o que estão fazendo e oram ao seu Deus. Só que perceba como é apenas uma prática religiosa. Não estou acusando, irmão, de novo, é apenas uma constatação. Perceba como é uma prática religiosa apenas. Porque após disso, essas pessoas se levantam, já cumpriram a sua obrigação, já fizeram a sua prática do dia por 3 vezes. Agora eles se levantam, pegam as suas armas e vão matar aqueles que são de outras religiões. Você não serve ao Deus que eu sirvo? Você tem que morrer. Prática religiosa. Colocam bombas e dinamites em volta do seu corpo. Entram em um lugar onde há muita gente. Apertam um detonador e matam uma multidão de inocentes. Logo depois de ter os seus joelhos dobrados, virados para Meca. Como todos eles fazem. E eu fico me perguntando, puxa, que religião é essa que vê o próximo como alguém que deve ser destruído? Irmão, eu digo sem medo de errar, Deus não tem negócio com religioso. Se o meu culto é só de prática, mas sem essência, sem coração, talvez eu quase entre no reino. Irmão, chega de vender imagem, tem que ter essência, tem que ser de coração, senão não passa de uma prática religiosa. Em terceiro e último lugar, para encerrar, muitos são quase salvos, muitos quase entram no reino, porque confiam mais nas obras do que em Deus. Há uma frase muito bonita que diz que, você vai completar, você deve saber, você deve ter ouvido pelo menos uma vez na vida. Fora da caridade não há, quem sabe? Fora da caridade não há salvação. Uma frase bacana, bonita. Quando a pessoa diz isso, parece que ela é o mais abençoador de todos os seres humanos. Parece que ele compartilha e ajuda todo mundo. Fora da caridade não há salvação. Bacana, mas vamos analisar essa frase. Por que você diz que faz caridade mesmo? Para ser salvo. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Você não faz caridade porque você ama ao próximo como a si mesmo? Você não estende a mão, você não faz caridade, você não ajuda porque de repente você está vendo alguém necessitado e quer suprir a necessidade dele?
Não, é porque eu quero ser salvo. É isso que diz a frase. Ok. Então, esse saco de arroz vai apenas alimentar uma família. Mas não vai trazer salvação, porque salvação não está à venda.